pessoal! Então, vim hoje aqui dar algumas dicas dessas atividades sobre função aí da atividade colaborativa, desses exercícios, né? São exercícios que falam aí, que buscam a teoria das funções, tanto a função do primeiro grau como a função do segundo grau, e a gente vê que eles caem demais, principalmente o Enem cobra muito esse tipo de questão. Então, vamos lá, vou dar algumas dicas. Olha, primeiro, não vou resolver, né? Vocês vão resolver. Meu vídeo aqui, o objetivo é dar algumas dicas. O primeiro exercício fala o seguinte: o custo unitário de produção de um bem é de R$ 5,00 e o custo fixo associado é de 30. Se o preço de venda do bem for de R$ 6,50, determine. Primeira coisa é o seguinte: uma empresa, ela trabalha com três funções, né? Vou separar a folha aqui. Que é o custo, a receita e o lucro. Então, são três funções dentro de qualquer empresa. O que é o custo? Nós chamamos de custo total, são os gastos que a empresa tem, ó, CT, custo total. É a junção do custo fixo mais o custo variável. Então, por exemplo, uma empresa que paga aluguel, eu tenho uma fábrica de canetas. Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu pago funcionário. Isso é custo fixo. Já o custo variável é aquele que depende da quantidade que eu vou produzir. Então, por exemplo, na minha fábrica lá de canetas, eu tenho 10 mil de custo fixo por mês, só que para eu produzir cada caneta, eu gasto R$ 1. Eu vou colocar R$ 2. Então, o que seria o custo total da minha empresa? Seria R$ 10 mil, que são custos fixos que não mudam, né? Que você tem que pagar todo final de mês, independente se você vendeu ou se não. Mas eu tenho um custo de R$ 2 por caneta. Então, seria R$ 2 vezes a quantidade de canetas, concorda? Então, quanto mais canetas eu produzir, maior vai ser esse meu custo. Então, isso aqui nós chamamos de custo total. Se vocês observarem, isso aqui é uma função, ó. Lembra da lei de formação da função do primeiro grau? Y é igual a x mais b? Então, no lugar do y é o custo total. No lugar do a é quem está acompanhando a variável. No caso é que é 2 e o b é 10 mil. Então, essa aqui, ó, é a função custo total, certo? É uma função do primeiro grau. O que é a receita de uma empresa? Vou chamar de receita total, RT. A receita é o que você arrecada com as vendas, tá? Agora eu já produzi as canetas, eu gastei 10 mil mais R$ 2 por caneta, agora eu quero vender essas canetas. Vou vender cada caneta por R$ 5. Então, vai ser a minha receita, o que eu vou arrecadar com as vendas da caneta. O que é a receita? É o preço de venda de cada caneta vezes a quantidade que eu vender. Então vou falar que nessa empresa de canetas aí, eu vou vender cada caneta por R$ 5, então a minha receita será 5 vezes a quantidade que eu vender. Isso aqui é uma função também, ó. E é também uma função do primeiro grau, olha. No lugar do Y é a receita total, no lugar do X é o quê? O A é 5 e o B é 0, né? Não tem. E o que é o lucro? O lucro total é o mais importante de qualquer empresa, né? É o que você vender, que é a receita total, menos o que você gastou. Então, o lucro, você pega o que você vende, menos o que você gasta. Vai ser o seu lucro, vai ser o que vai sobrar para o proprietário dessa empresa. Então, por exemplo, se fosse nessa fábrica de caneta nossa, qual seria o nosso lucro total? É a receita total, que é 5Q, menos o custo total, que é 10 mil mais 2Q. Vou colocar dentro do parênteses, ó, 10 mil mais 2Q. Por que eu tenho que colocar o parênteses? Porque quando eu faço a subtração do custo aqui, eu tenho que subtrair os dois, tanto fixo quanto variável. Então, o lucro total será 5Q menos 10 mil menos 2Q, ó. Então, se eu organizo isso aqui, ó, 5Q menos 2Q vai ficar 3Q menos 10 mil. Então, essa aqui é a fórmula. Quando a gente fala em função lucro, é a fórmula do lucro. É essa, ó, também uma função do primeiro grau. Essa é a função receita total e essa é a função custo total. Então, se eu volto no exercício aqui, ele me pede qual é a função custo total. Então, eu quero que vocês montem a fórmula do custo total, que é o que eu acabei de explicar. É a junção do custo fixo mais o custo variável, né? Monta a fórmula. Qual é a função receita total? É a fórmula da receita total. E qual é a função lucro total? É a fórmula do lucro total. Quando eu chego na letra D, ele pede qual a produção necessária para um lucro de 120. Então, depois que você montou a fórmula do lucro total aqui, ó, vamos imaginar que fosse essa fórmula, né? Fórmula do lucro total. Se você quer achar a quantidade para um lucro de 120, basta você substituir no lugar do lucro 120 e fazer a continha, certo? Pronto, essa é a questão 1. Pessoal, vai ter várias questões aqui para baixo que vocês vão usar esse raciocínio aqui, ó, do custo, da receita e do lucro. Vamos pegar a segunda, ó. Uma empresa opera um custo fixo, então vou anotar aqui, ó, custo fixo igual a R$ 20 mil. O preço unitário de venda, o preço de venda é de R$ 80 e o custo
variável por unidade produzida, esse custo variável é esse custo aqui por unidade, ó. Então, o custo total é a junção do custo fixo mais o custo variável. Para a gente montar o custo variável, como é que nós montamos o custo variável aqui? Nós pegamos o preço de produção, que no caso foi de R$2 por cada caneta, vezes a quantidade que foi produzida, né? Então, o custo variável é essa multiplicação do custo unitário vezes a quantidade. Então, se eu volto aqui, ó, ele fala que o custo variável por unidade, que eu vou chamar de preço de produção, é de R$60. Nessas condições, o seu nível de vendas, ele está falando que já está vendendo uma quantidade igual a 1.600 unidades, certo? Aí ele fala o seguinte, o proprietário estima que se ele reduzir em 5% o custo unitário de venda, então o preço de venda, deixa eu voltar, 5%, o preço unitário de venda, é isso mesmo, o preço de venda é de R$80, ele vai reduzir 5%. Então, R$80 menos 5%, se eu subtrair 5% de R$80, ele vai vender agora por R$76. As vendas aumentarão em 10%. Então, essa quantidade que antes era vendida, a quantidade vendida era 1.600, vai aumentar 10%. Então, 1.600 mais 10% vai passar a ser 1.760. Ele pergunta, você acha vantajosa essa alteração? Então, o que ele está fazendo? Ó, o proprietário dessa empresa tinha um custo fixo de 20 mil, vendia o produto por R$80, gastava R$60 por unidade e vendia 1.600 unidades. Então, nesse momento aqui, ele tinha um certo lucro. Só que ele resolveu alterar. Ele vai reduzir de R$80, vai passar a vender por R$76, porém, 1.600 ele vai aumentar 10%, vai passar a ser 1.760. Aí, ele quer saber se isso vai ser vantajoso, essa alteração. Aí eu pergunto para vocês, quando vai ser vantajosa uma alteração dessa? Quando o lucro for maior, não é? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o lucro antes da alteração, que é o lucro antes. Vão jogar na fórmula do lucro que eu acabei de explicar. Como é que eu monto a fórmula do lucro? É a receita menos o custo. Monto a receita primeiro, monto o custo, depois subtraio um do outro que eu vou achar o lucro. Depois, você vai calcular o lucro depois da alteração. Lucro depois. Nesse caso aqui, gente, o custo fixo, ele não altera, ele vai continuar sendo 20 mil e o preço de produção vai continuar sendo 60. Aí você vai calcular o lucro depois e vai comparar. Quando que vai ser vantajoso? Quando o lucro aumentar, porque se o lucro diminuir para ele, não vai ser vantajoso. Certo? É esse caminho. O exercício 3, ele fala o seguinte, uma empresa pode produzir 5.000 unidades mensais de um determinado bem. Então, a quantidade produzida é 5.000, que ela pode produzir, é a carga máxima dela. Só que ela está trabalhando a 80% de sua capacidade, então ela não está produzindo 5.000, ela está produzindo 80% disso. 80% de 5.000, ela está produzindo 4.000 unidades. Ele fala que o custo fixo é de 10 mil. Então, vou anotar aqui, ó. O custo fixo é de 10 mil e a quantidade é essa que ela está produzindo. Ela pretende ter um lucro de 18 mil. Então, ela quer ter um lucro de 18 mil. Se o custo unitário de produção é estimado em R$6, então, o preço de produção é de R$6. Qual deverá ser o preço de venda? Então, na verdade, ele está te fornecendo várias informações para você encontrar o preço de venda. Nossa, Aline, como é que eu começo esse exercício? Gente, você pode começar esse exercício como? Ele te forneceu lucro? O que é o lucro? Nós vimos agora há pouco que é a receita total menos o custo total. Não foi isso que a gente falou que é o lucro? Esse lucro, ele forneceu, que é 18 mil. A receita total, nós falamos agora há pouco, é o preço de venda vezes a quantidade vendida. O preço de venda é que eu quero achar. A quantidade vendida, eu tenho que é 4.000, certo? Menos... O que é o custo total, né? O fixo mais variável? O custo fixo é de 10 mil, foi fornecido também. Mais o custo variável é o preço de produção, que é R$6, vezes a quantidade produzida, que é 4.000. Então, aqui, ó, o que nós fizemos? Nós apenas pegamos a fórmula do lucro e substituímos as informações. O lucro foi fornecido, que é 18 mil. A receita total é o que arrecada com as vendas, é o preço de venda que eu não tenho, que eu quero achar, vezes a quantidade vendida, menos o custo total, que é a junção do fixo mais o variável. O fixo é 10 mil e o variável, no caso, é R$6 por unidade, então R$6 vezes 4.000. Então, vocês vão fazer essa continha aqui e vão encontrar o preço de venda. Está praticamente montado, é só vocês acabarem, ok? Olha o 4. Uma companhia vende 20.000 unidades de uma mercadoria quando o preço unitário é de R$14. Então, olha,
ela vende uma quantidade igual a 20 mil unidades, quando o preço é igual a R$14. Ela determinou que pode vender 2 mil unidades a mais. Então, uma quantidade de 20 mil, você vai vender 2 mil unidades a mais, vai passar a vender 22 mil unidades. Só que ela vai ter uma redução de R$2 no preço unitário. Então, o preço antes que era 14, vai reduzir R$2, vai passar a ser R$12. Ache a equação de demanda, supondo linear, e esboce a curva de demanda. Quando ele pede a equação de demanda, ele está pedindo para ele encontrar a fórmula. O que é demanda, gente? A gente fala muito isso nesse exercício de função. Existe demanda e existe oferta. Demanda é quando o consumidor está procurando uma mercadoria. Então, aqui eu quero determinar a fórmula da demanda, da procura do consumidor pela mercadoria. Já a oferta é ao contrário, são os vendedores oferecendo a mercadoria. No caso, a equação de demanda, ela é uma função do primeiro grau. Mas como é que eu ia saber isso? O enunciado falou que ela falou, supondo a linear. Se é linear, é uma função do primeiro grau. Então, na verdade, eu quero montar a fórmula da função do primeiro grau. O que eu vou fazer? Para a gente montar a fórmula, eu tenho que achar quem é o A e quem é o B. Concorda? Aqui nós fizemos vários exercícios aí na apostila usando esse caminho, às vezes analisando o gráfico. Aqui não tem gráfico, mas ele te forneceu informações para isso. Quando a gente vai montar a equação da demanda, no lugar do y, eu vou colocar a quantidade é igual a A e no lugar do x é o preço, mais B, ó. Então, no lugar do y é a quantidade, no lugar do x é o preço. Então, eu vou pegar essas informações de preço e quantidade e substituir aqui, vou montar um sistema, vou encontrar o A e o B, depois eu volto aqui e montar a equação da demanda, que é a fórmula. Ele está pedindo apenas a fórmula. Então, o que eu faço? Ó, no lugar da quantidade, primeiro eu vou colocar 20 mil, é igual a A vezes o preço, que é 14, mais B. A segunda quantidade é 22 mil, é igual a A vezes 12 mais B. E assim por diante. Daqui para baixo, vocês sabem resolver, monta o sisteminha, acha o A e o B, volta aqui, substitui o A e o B, que você tem a equação da demanda. Certo? Próximo. Esse próximo exercício, ele fala o seguinte. O vendedor de livros tem proposta de 2 editoras. Na editora A, vou colocar assim, ó. Vou até já responder a letra A. Salário da editora A e salário da editora B, ó. Na editora A, ele vai receber um salário fixo de 100 mil, mais comissão de 20 mil por enciclopédia vendida. Então, mais 20 mil por enciclopédia vendida, ou seja, vezes a quantidade de enciclopédias que ele vender. Já na editora B, é um salário fixo de 120 mil, mais 15 mil por enciclopédia vendida. Então, mais 15 mil vezes, opa, colocamos zero a mais, 15 mil vezes a quantidade de enciclopédias vendidas. Então, aqui você tem a fórmula do salário numa editora e na segunda. Aí ele fala o seguinte, letra A, quais são as expressões de S1 e S2? As formas. A letra A já está pronta aqui, já está montada. Aí vem a letra B e pergunta assim, qual das empresas paga melhor? Isso vai depender, gente, vai depender da quantidade de enciclopédias que ele vende. Então, o que vocês vão fazer? Eu tenho que ficar jogando valores? Não precisa. O que você faz? Primeiro você pega o salário da primeira editora, iguala ao salário da segunda editora, iguala essas duas funções e acha o valor de quê? Você vai estar descobrindo, quando você iguala as duas, qual é a quantidade que vai ser vendida, que o salário vai ser igual nas duas. Depois que você descobrir essa quantidade, aí é fácil fazer a análise de quem paga melhor. Então, você joga um valor acima dessa quantidade, você vai descobrir qual paga melhor, e joga um valor abaixo dessa quantidade, que você vai descobrir quem paga melhor também. Certo? Então, tá bom. A questão número 6 fala de depreciação. O que é depreciar, gente? É uma função do primeiro grau. Depreciar é desvalorizar. Vou lá comprar um carro hoje. Custa 30 mil. Só que hoje ele custa 30, gente, o tempo vai passando e vai depreciando, e vai desvalorizando, né? Tem vários bens que sofrem uma depreciação maior, outros menor, né? Então, quando a gente vai determinar a forma da depreciação, é o seguinte, ó, o valor do bem hoje. Aqui eu vou explicar para esse exercício. Você fala o seguinte, ó, uma empresa industrial adquiriu um forno por 10.500, é o valor dele hoje. Sabendo que seu valor residual é 2.000, o valor residual é o valor final dele, é de 2.000, e sua vida é de 10 anos, quer dizer que se hoje ele vale 10.500, daqui a 10 anos ele vai estar valendo 2.000. Então, se hoje ele vale 10.500, daqui a 10 anos ele vai estar valendo 2.000, ele sofreu uma depreciação de 8.500. Só que em 10 anos. Se eu divido isso por 10, então ele sofreu uma depreciação anual de 850, concorda?
Isso aqui já é a letra A, ó. Qual que é a depreciação anual? 850. A letra B me pede o seguinte, qual é a função, depreciação V, o valor em função do tempo, a fórmula da depreciação. Como é que eu monto a fórmula da depreciação? Ela é o seguinte, o valor do bem é o valor dele hoje, menos a depreciação anual, que seria esse valor, vezes o tempo. Então, nesse caso desse forno, qual vai ser a fórmula da depreciação? O valor dele hoje é 10.500, menos a depreciação anual, que é 850, vezes T. Pronto, ó, essa é a fórmula, já a letra B também já está pronta, a função depreciação. Quando chega na letra C, ele pede qual o valor do ativo após 5 anos de uso, então é base você substituir no lugar do tempo aqui 5, que você vai descobrir o valor dele. Ok? O exercício 7 também é depreciação, ó. Daqui a 3 anos, a depreciação total de um automóvel será de 5.000. Então, tem que tomar cuidado, porque, olha, você tem o valor dele hoje e o valor dele final. Aí, ele falou o seguinte, daqui 3 anos, em 3 anos, ele depreciou 5.000. Então, 5.000 reais foi o que ele desvalorizou em 3 anos. Então, para eu descobrir a depreciação anual, basta eu pegar 5.000 e dividir por 3. Se eu pego 5.000 e divido por 3, vai dar dízima, vai dar R$ 1.667 aproximadamente, porque dá dízima. Então, essa é a depreciação anual. Aí ele pergunta o seguinte, o seu valor daqui a 5 anos será de 10.000, então você tem ele hoje, só que daqui a 5 anos ele vai estar valendo R$10.000. Ele perguntou qual o valor dele hoje. Tá fácil, eu acabei de explicar a fórmula de depreciação, não é essa a fórmula de depreciação? É só você substituir, ó. O valor final é 10.000, o valor inicial, que é o valor hoje, você não tem, quer descobrir. A depreciação anual é 1.667 e ele passou quanto tempo para ele valer 10.000? 5 anos. Você substitui aqui que você vai descobrir o valor dele hoje, certo? Já que os 3 últimos já é função quadrática, função do segundo grau, fala o seguinte, ó. Sejam 3 números naturais e consecutivos. Vamos relembrar que números naturais seria o quê? 0, 1, 2, 3, 4, né? Positivo, né? Não pode ser fração, decimal, né? São aqueles números, os primeiros que a gente aprende. Então, são 3 números naturais e consecutivos. O que são números consecutivos? São números seguidos, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Então, você tem 3 números naturais consecutivos. Você não conhece, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o do meio de x. Se eles são consecutivos, quem vem depois do x? X mais 1. Quem vem antes do x? X menos 1. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro número. São 3 números naturais consecutivos, de tal forma que o produto dos dois menores, o que é o produto? É a multiplicação dos dois menores. Quem são os dois menores? X menos 1 vezes x. É igual ao quádruplo do maior, ou seja, 4 vezes o maior, que é x mais 1, mais 2 unidades, mais 2. Qual é o maior desses 3 números? Eu quero descobrir quem é x mais 1, mas para a gente descobrir quem é x mais 1, eu tenho que descobrir quem é x. Agora tá fácil, eu montei já para vocês. Aplica a distributiva, tananã, e acho o valor de x aqui, ok? Questão 9. Um fazendeiro possui 500 metros de tela para cercar um galinheiro de forma retangular. No entanto, aproveitará a parede do fundo, se é necessário cercar apenas 3 lados. Então, você tem aqui uma parede, você quer cercar um galinheiro aqui, ó. Você vai cercar apenas esses 3 lados, o fundo não vai ser cercado. Quais são as dimensões do galinheiro para uma área máxima? Então, olha, isso aí é um retângulo, aqui é x, e aqui eu vou chamar de y. Então, para ele cercar esses 3 lados, gente, ele vai somar x mais y, ou seja, 2x mais y, e ele vai gastar os 500 metros de tela. Só que se a gente parar para pensar, usando 500 metros de tela, gente, eu tenho várias maneiras de cercar esse terreno. Se aqui for 10, aqui for 10, eu já usei 20 da tela. Aqui vai ser 480. Se aqui for 50 e for 50, eu já usei 100 da tela, aqui vai ser 400, e assim por diante. Eu tenho várias maneiras de cercar esse terreno usando 500 metros de tela. Só que ele quer as dimensões, quem é x, quem é y, para uma área máxima. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área do retângulo, né, um lado vezes o outro. X vezes y, aqui é a área do retângulo. Mas eu tenho 3 variáveis, eu tenho que deixar apenas 2. Então, o que eu faço? Eu pego ou y ou x, vou pegar o y aqui, vou isolar, porque ele é mais simples. Vou isolar o y. Então, esse 2x está positivo, eu vou passar negativo. Então, eu vou pegar esse valor e substituir aqui. Ó. No lugar do y, eu vou colocar 500 menos 2x. Então, vai ficar x vezes 500 menos 2x. Aqui eu aplico a distributiva. X vezes 500 vai dar 500x. X vezes menos 2x vai dar menos 2x ao quadrado.
Se vocês observarem, caímos numa função do segundo grau, ó. Concorda? Se ele me pediu o valor máximo, eu já comentei isso com vocês. Aqui, ó, se a gente for construir o gráfico, é uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Quem me fornece o valor máximo? Meu vértice. Então, para você achar, basta você jogar no x do vértice, ó, porque você quer achar o x, né, as dimensões, então vai ser menos b sobre 2a. Jogue aqui, você tem ó, o A, que é menos 2, o B, que é 500, o C é 0. Acha esse valor aqui que você vai achar as dimensões do terreno para a área máxima. Ok? E o último, num voo com capacidade para 100 pessoas, uma companhia aérea cobra R$200 por pessoa quando todos os lugares são ocupados. Se existirem lugares não ocupados, ao preço de cada passagem será acrescida a importância de R$4 por cada lugar não ocupado. Quantos devem ser os lugares não ocupados para que a companhia obtenha o faturamento máximo? É o seguinte, gente. O que é o faturamento dessa empresa? É a receita total. O que vai ser a receita total dessa companhia? É o preço de venda de cada passagem vezes a quantidade de passagens vendidas. É a fórmula da receita total que nós acabamos de falar em exercícios anteriores. Vamos primeiro pensar aqui no preço de venda da passagem. O preço de venda é de R$200, mas é sempre que é R$200? Não. Se faltar alguém, eles vão aumentar R$4 por cada lugar não ocupado. Então, vai ser R$200 mais R$4 vezes X. O que seria esse X? São os lugares não ocupados, certo? Então, isso aqui é o preço da passagem. Qual é a quantidade de passagens vendidas? O avião cheio são 100 pessoas. Mas é sempre que o avião vai estar cheio? Não. A quantidade de pessoas do avião vai ser 100 menos o X, que é a quantidade de lugares não ocupados. Então, por exemplo, se faltar uma pessoa nesse avião, quantas pessoas estarão? 100 menos 1, 99. Quanto que essas 99 pessoas vão pagar? 4 vezes 1, 4, mais 200, 204. Ah, mas faltarem 10 pessoas no avião, quantas pessoas estarão no avião? 100 menos 10, 90. Quanto que cada uma dessas 90 pessoas vão pagar? 4 vezes 10, 40, mais 200, 240, e assim por diante. O que ele quer que a gente encontre? Quantos devem ser os lugares não ocupados, ou seja, qual é o valor de X para que a empresa obtenha o faturamento máximo. O que vocês vão fazer aqui? Aplica a distributiva, vai cair numa função do segundo grau, vocês vão achar o vértice, né? Lembrando que é o vértice que te fornece o valor máximo. Certinho? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Beijo!